Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Bíblia, o curso Caleb Online. Que alegria, já estamos na 15ª noite e aprendendo bastante coisa da palavra de Deus. Somos felizes. Hoje eu visitei mais pessoas, visitamos lá a Josi e sua família. Ficaram felizes em receber as lembrancinhas delas. Quero mandar um abraço para a Josi, Dona Edna, a Ludmila, seu Josias, o Ricardo, a Paloma, a outra também, a família grande. Deus abençoe. Cassiane também. Um abraço para todos vocês. Vocês são uns amigos legais. Nós gostamos muito de vocês, né? Quero mandar um abraço também para Alcides. Estive com ele essa tarde também. Ele me ajudou nas visitas. Foi muito bom. Quero mandar um abraço também lá para meu amigo Rodrigo e sua esposa Jamile. Que Deus abençoe ele e a família dele. Conheci os vizinhos dele, os amigos dele. Gente boa demais. Foi muito bom hoje. Estou feliz. Que bom que você está aí compartilhando. Eu quero agradecer também o pessoal lá do Rio de Janeiro que tem participado, tem compartilhado as lives. Eu agradeço por vocês terem compartilhado, porque essa palavra vai chegar em muitos lugares. E quero mandar um abraço lá para a Denise, né, para a Bruna, para a mãe dela, para todos que estão participando. A Ana, um abraço para minha irmã Adriana também. E para minha irmã Quitéria, a Maria Cordeiro, Eunice, lá do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Mas também quero mandar um abraço para o pessoal lá, Nova Anchieta, e do Planalto, que é vizinho Nova Anchieta. Ontem nós visitamos a Josi, levamos a lembrancinha do filhinho dela que foi sorteado. E vou aproveitar para vocês, olha só. Para participar do sorteio dos brindes, tem que colocar o nome das pessoas que estão aí com você, as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, eu estou aqui e minha esposa está comigo. Se tivesse mais gente, eu colocaria o meu nome, já está na live, né? Não precisa colocar, mas sim colocar o nome dela, o nome de quem está assistindo com você, tá? Coloca o nome dos seus filhinhos também, para todo mundo participar. Não é só hoje, todo dia que você participar, você vai colocando o nome aí, tá bom? Coloca teu nome aí. Então, você que está aí do outro lado, coloca o nome da pessoa que está assistindo com você, né? A Cristiane está aí, ó. Boa noite. Olha, ela está lá com o Samuel, está ligada. Muito bem, olha aí, ó. Já tem 2 pessoas assistindo aí nossas lives. Então, coloca o nome das pessoas que estão aí junto com você, tá bom? Muito bem, a Cristiane fez certinho, direitinho. A Silvia Araújo chegando também. Boa noite, Silvia Araújo. De onde você está assistindo? Já vi que a Denise está chegando por aí também, lá de Xangri-Lá, Belfort Roxo, Xangri-Lá. Um abraço para você. Deus abençoe. Queridos, nós estamos chegando ao fim. Era para terminar hoje, mas nós tivemos um probleminha no meio da semana, aí para completar o curso nós temos que terminar amanhã, tá bom? Esse é o curso Bíblico Online que você está participando e você está chegando ao fim já, tá? Mas nós não vamos parar por aqui, vamos ter mais, depois eu converso com vocês, tá bom? Chegou a Luzandra, que sempre nos apoia também. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês. Então, ó, amanhã será o sorteio do ventilador. Quem será que vai ganhar? Uau! Amanhã sortearemos o ventilador. Então, todo mundo que participou aí vai concorrer ao ventilador. Pode ser alguém daqui, pode ser em qualquer lugar que você tiver seu nome aí, mas como eu falei para vocês, aquela regrazinha. Pelo menos tem que ter participado 8, será 16 aulas. Esse curso foi 16 aulas. Então, pelo menos tem que ter participado 50% para participar do sorteio, tá bom? Porque não é justo uma pessoa entra 1 ou 2 vezes e a pessoa que acompanhou tudo, ficou lá participando
e uma pessoa só entrou 1 ou 2 vezes ganhar, não é justo. Então tem que ter, nós estamos contando, nossa equipe está contando, olhando direitinho, ver quantas pessoas, em quantas aulas você participou, tá bom? Então tem lá gravado o seu nome, toda vez que você comenta, se você está assistindo, escreve alguma coisa para aparecer teu nome. Nem que seja um oi, coloca lá, qualquer coisa, porque aparece o seu nome. Se não aparecer seu nome, tem muita gente assistindo, porque nós temos live aí de 300 visualizações, 300 e poucas visualizações, mas não tem esses nomes todos, não escreveram, só visualizaram, mas não comentaram, tá? Então tem 300 visualizações e 100, 120 comentários. Então, se você está vendo, comenta para participar também, tá bom? Então não esqueça, amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, nós estaremos chegando ao fim e nós iremos sortear o ventilador, tá bom? Então, um abraço para vocês, nós iremos cantar agora, enquanto vocês vão compartilhando aí, chamando os amigos, vai cantando junto e compartilhando, tá bom? Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Glória ao Senhor, nosso Deus, e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Glória ao Senhor, nosso Deus, e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Permita um milagre em sua vida agora, em nome de Jesus. Amém, um milagre em sua vida. Chegou aí Josi e sua família lá do Umbu, Josi do Umbu, Edna e Josias do Umbu, Paloma do Umbu, toda a família lá, Cassiane, Ludmila, Deus abençoe vocês. Olha, tem que fazer assim como a Josi, tá vendo? Ó, toda a família está lá assistindo junto com ela, ela coloca o nome de todos lá, tá bom? Então, lá na casa de Josi, são jovens, mas eles não têm Facebook, só quem tem é ela, que é a mãe das meninas lá. Então, as meninas assistem junto com ela. É desse jeito que faz, tá vendo? Olha o modelo aí, pega o modelo com a Josi. Deus abençoe, Josi. Muito bom ter você por aqui.
você é uma pessoa que conhece muito da palavra de Deus, que Deus te abençoe e te ajude a cada dia a se apegar mais a Ele, você e sua família, tá? Gostamos muito de vocês. Então, queridos, é muito importante estudarmos a Bíblia e também levar essa palavra para as outras pessoas. E agora você pode levar, você só é agora compartilhar com alguém. Compartilha essa live com um amigo, com um familiar, com alguém, e essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus. Você está pregando o Evangelho, e Deus vai te agradecer muito, porque esse Evangelho tem que chegar em todo mundo, e você pode ser um canal de Deus para levar esse Evangelho. Amém. Então vamos lá, hoje eu dei muito presente lá, eu fiquei feliz, a família de Josi ganharam as lembrancinhas, foi muito bom. E nós iremos sortear mais uns brindes hoje, né? E não esqueçam que amanhã é o ventilador, tá bom? Se for aqui de Anchieta, a pessoa que mora aqui em Anchieta, eu vou fazer questão de levar na sua casa, tá? Mas se for de outro lugar distante, eu vou ter que comprar pela internet e mandar para você. Você recebe. Agora eu vou exigir que você vai tirar uma foto com ele, tá? Mostrando, na hora que chegar você monta ele e tira uma foto, tá bom? Mostra para nós. Vamos lá. Balança aí, querida. Vamos lá. Tire. Hoje eu vou deixar você sortear. Diga aí quem é a pessoa. Ludmila. Olha, a Ludmila, filha da Josi lá do Umbu, ganhou uma lembrancinha. Essa família é uma família abençoada, família grande, tudo unidos lá, gente boa demais. Vai sortear mais um, amor? Mais um, vamos lá, sorteia mais um. Rodrigo. Olha, Rodrigo, ganhou uma lembrancinha, o Rodrigo. Então, meus queridos, então vocês estão aí do outro lado, vocês vão compartilhando aí, tá bom? Amanhã, não esqueça, amanhã é o dia que ninguém pode faltar, tá? Amanhã vai ser o sorteio do ventilador e o estudo especial também. Hoje também estudo especial. Então, lembram do que nós estudamos ontem? Uma coisa que tem afastado muita gente de Deus, né? Dízimo e oferta. Uns pedem de mais, outros pedem de menos, outros não pedem, mas Deus falou que quer a parte dele. Primeiro Ele te abençoa para depois você devolver o que é dele. E quando não devolvemos o que é dele, o que é que acontece? Nós estamos tirando, roubando o que é de Deus. E tenho certeza que você não quer fazer isso, tá? Deus te abençoe, as bênçãos do céu cairão sobre você, se você for fiel em todas as áreas. Então, quero mandar um abraço para meu amigo Carlinho JC, lá de Caruaru, meu amigão, um abraço para você, Deus abençoe você. Fala para a irmã Irene que eu mandei um abraço para ela também, tá? Um abraço aí, Carlinho JC, que está nos assistindo lá da minha terra, que saudade da minha terra. Eita, gente, vamos lá então. Querida, o assunto de hoje é muito importante também. Se você for pesquisar, você vai encontrar aí cerca de 45 mil denominações, só na área de cristã, só de cristãos. Então, nós agora iremos fazer uma oração para nós estudar esse assunto que é interessante. Quantas igrejas nós temos e para saber qual é a verdadeira e qual é a falsa. Existe igreja verdadeira e igreja falsa. A Bíblia mostra claramente isso, tá bom? Então, vamos orar a Deus? Vamos lá. Amado Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que se encontra aqui nessa live. Quero pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa que se encontra aqui, que teu Espírito Santo toque o coração de cada um. Enche do poder do Espírito Santo todos nós, que Ele seja o nosso professor nesse momento, nós possamos entender a Tua vontade e obedecer. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chegou meu amigo Lima, lá da Paraíba, Campina Grande. Um abraço, meu querido. Vamos lá, então, querida, nós vimos aí que tem cerca de
45 mil denominações. O que é que a gente faz? Imagina só, será que todos os caminhos levam ao Rio de Janeiro? Será que todos os caminhos levam para o Rio de Janeiro? Não. Não? Se eu pegar descendo para a Bahia, não Se eu vai... pegar 101 descendo, vai levar para a Bahia. Mas se eu pegar 101 subindo, vai para o Rio de Janeiro. Então, é que assim, 45 mil denominações só no cristianismo, e as pessoas pensam assim que todas as igrejas, se falam de Deus, levam para Deus. Só que cada uma ensina uma coisa, né? Cada uma, as pessoas procuram hoje religião para o gosto pessoal, né? Ah, não vou essa não, porque essa daí é muito rígida, ele não pode vestir isso, não pode usar isso. A outra fala assim, ah não, eu não quero essa não, porque essa é muito barulhenta. Vou para uma igreja mais calma. Ah não, eu não quero essa é muito calma, para uma igreja barulhenta. Então assim, as pessoas procuram, hoje tem igreja para todos os gostos, né? Tem o funk de Jesus, tem o pagode de Jesus. Então as pessoas estão muito banalizando o cristianismo. E hoje a gente vai entender direitinho o que é a igreja, né? E como que a gente pode entender e achar a igreja de Deus, né? No meio de tantas. Muito bem. Então é importantíssimo nós termos a certeza. Se você já perguntou alguma vez, Senhor, qual é a tua igreja, a igreja verdadeira? A Bíblia mostra. A Bíblia não deixa ninguém enganado. Quando a gente estuda a Bíblia, ele mostra. E está escrito que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então aí mostra que terá muita gente. Lembra de Mateus 24, falsos cristos, falsos profetas, fazendo sinais de prodígio para enganar. Então a Bíblia não deixa você ser enganado. Isso é muito importante. Esse curso bíblico foi um presente de Deus para você. Um presente que Deus te deu. Você não paga nada, está em casa, no conforto de casa, recebendo na sua casa. Aproveita essa bênção que Deus está te dando. Não perde essa oportunidade de conhecer. Se tem alguma dúvida, volta lá nas lives, vai tirando as dúvidas, tá bom? Se tiver alguma dúvida que não tira na live, pode entrar em contato conosco que nós podemos ajudar vocês, tá bom? Sim. Nós não sabemos tudo, mas o suficiente para a sua salvação nós conhecemos, tá? Então, meu bem, então vamos lá. A primeira pergunta está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Abre a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. O que é a igreja? Vamos ver o que é a igreja, né? Fala igreja, o que é a igreja? O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação bem legal aqui. No capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 15. Que diz assim, mas se eu demorar, para que você saiba como convém andar na casa de Deus. Então ele fala que a igreja é a casa de Deus. O que mais? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte ou firmeza da verdade. Então a igreja, meu bem, ela tem uma missão de sustentar, de defender a verdade de Deus. É a casa de Deus, é a porta do que mostra o caminho para onde? Para o céu. Para o céu. Então, nós temos que entender. Aqui o apóstolo Paulo diz que ela sustenta coluna e baluarte da verdade. Então, vamos imaginar ali uma construção, ela precisa ter o quê? Colunas. Se não acontece o que com ela? Cai, não tem sustentação. Se não tiver colunas com ferro firme, ela não sustenta. Então, é isso mesmo. Então, meus queridos, nós vimos aí que a igreja, ela é usada por Deus para ensinar o caminho da salvação. Querida, a segunda pergunta é, o que é a verdade? Né? Nós vimos aí que tem colunas da verdade. Nós vamos ver as colunas da verdade agora, nesse momento. Está lá em Jeremias 10:10. Vou lá, mas antes eu quero dizer para você que a igreja de Deus tem um conjunto de verdades. A construção ela não pode ser sustentada por uma coluna só. São várias colunas para sustentar. Então nós vamos ver agora a primeira, né? Jeremias capítulo 10, no verso 10, diz assim, ó. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno,
Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então a primeira coluna da verdade é Deus, diz que Deus ele é a verdade. Imagine uma igreja, né, que não trata Deus como a Bíblia traz. Você sabia que Satanás ele atacou essas colunas para poder disfarçar, botar a verdade misturada com mentira? Bom, como que ele atacou aí essa coluna da verdade? A Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados. Mas nós temos uma igreja aí que ela coloca seres humanos para perdoar pecados das outras pessoas. Nós vimos que só Jesus pode nos purificar de todo pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, Satanás ele colocou pessoas para tomarem o lugar de Deus, e isso é muito terrível. Ele também coloca Deus como um Deus tirano, um Deus mau, com aquela doutrina do inferno, né, meu bem? Que Deus ele se compraz na dor, na maldade ali daquela pessoa queimando para sempre. Nós vimos na Bíblia que isso não é verdade. Então, a primeira coluna é Deus, uma igreja. A igreja de Deus ela tem que sustentar essa coluna de forma verdadeira, ensinar realmente quem é a pessoa de Deus e o papel de Deus, né, como criador, mantenedor que Ele é. Muito bem. A primeira coluna nós já descobrimos que é Deus Pai, né? Deus Criador. Então agora nós iremos para a segunda coluna, está lá em João 14, verso 6. Quem é a segunda coluna? Vamos ver. Deus já é a primeira coluna de sustentação. Então a segunda coluna, para segurar mais, ficar mais firme, vamos ver quem é. Aí João escreveu para nós e 14 verso 6 nós descobriremos agora. Uma boa noite, minha irmã Adriana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a segunda coluna da verdade da Igreja de Deus é Jesus Cristo. Você sabia que Satanás também investiu muito para destruir essa coluna da verdade na mente das pessoas? Satanás traz Jesus, muitas denominações diz que Jesus ele foi criado, Jesus não é Deus. Outros dizem que Jesus ele foi apenas um homem, né? Então tem muitas teorias, mas tem aí uma igreja que colocou outros santos para fazer a intercessão e tomar o lugar de Cristo. Tirou Jesus da sua função especial de intercessor e colocou outras pessoas, né, para poder fazer isso daí. Então é muito sério. Não podemos esquecer que a Igreja de Deus ela dá o sentido, o significado correto de quem é Deus. E a segunda coluna da verdade ensina que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus, ele é a porta da salvação para nós, né? Muito bem, importantíssimo saber disso. A igreja tem que ensinar essas verdades, né? Essas colunas da verdade. Então, queridos, a terceira coluna está lá em 1 João, capítulo 5, verso 6. Vamos ver quem é a terceira coluna. Já vimos que a primeira é Deus, a segunda é Jesus Cristo. Vamos ver a terceira, quem será? Vamos ver? E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas agora por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Amém. Então a palavra de Deus diz aqui que o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade, é a própria verdade. Então a próxima coluna, a terceira coluna que sustenta a igreja de Deus é o Espírito Santo. E Satanás também atacou essa coluna. O Espírito Santo ele é considerado pelas pessoas, muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é aquele que dá aquele êxtase, aquele sentimento bom, mas na verdade
A Bíblia traz o Espírito Santo como uma pessoa que tem uma função. A função do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo. A função do Espírito Santo é guiar o ser humano a toda a verdade, segundo João 16:13. Você abre lá que você vai ver que o Espírito Santo tem a função de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E as pessoas banalizam muito o Espírito Santo. Hoje está todo mundo dizendo, o Espírito Santo me fez pular, o Espírito Santo não é assim. Gente, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, segundo a palavra de Deus, né? Então, Satanás também mexeu nessa coluna, misturou a verdade com mentira. Então, meus queridos, olha que coisas importantíssimas você consegue aprender. Nós já tivemos a terceira coluna, agora a quarta coluna está lá em João 17:17. Você vai ver que a igreja verdadeira ela tem que ter mais esta coluna também. Tem que ter essas três, mais essa. Olha só. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou. Ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus ela é a verdade, ela é verdadeira. É a coluna que sustenta a igreja de Deus. Uma das colunas, né? A quarta coluna que sustenta ali. Você sabia que a palavra de Deus também foi adulterada, foi mexida? Nós temos uma religião aí, que eu não vou citar nomes, porque nosso interesse aqui não é falar mal de igreja nenhuma. Mas é mostrar para você que as coisas foram mudadas e foram mexidas e que nós precisamos de alicerce. Uma casa não se constrói sem um alicerce. Então veja, a palavra de Deus ela foi modificada assim. Tem uma igreja aí que ela acrescentou 7 livros a mais. A partir do ano de 1500, na época da Reforma Protestante, essa igreja ela acrescentou 7 livros a mais. E esses livros eles são contraditórios. Eles contradizem o que tem o resto da Bíblia, né? Que não é aceito no cânon bíblico, né? Nem pelos judeus, nem pelas pessoas que são mais antigos, os primeiros reformadores, não aceita esses livros. São livros diferentes que ensinam coisas pagãs. Tem muitos ensinamentos bons? Tem, mas muitos deles acabam confirmando que não são livros inspirados, né? O próprio livro. Eu não vou citar os nomes dos livros, mas você já deve ter ouvido falar sobre isso. E tem uma outra denominação que ela tirou literalmente 56 versos da Bíblia, que não batia de acordo com os ensinamentos que ela queria, então ela foi lá e arrancou. Então tem muitas coisas que nós precisamos entender, que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é a verdade, e na palavra de Deus nós podemos confiar, e não se mexe na palavra de Deus, né? Isso mesmo. Então, olha, queridos, nós já conseguimos 4 colunas. Estamos construindo a igreja verdadeira. A igreja verdadeira já tem 4 colunas, mas não fica só aí. Então, nós vamos para a quinta coluna, está lá em Salmo 119, verso 151. Aí você vai ter a quinta coluna da verdade para construir a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Os mandamentos de Deus é a verdade, é tão santo como Deus mesmo. Foi Ele mesmo que os escreveu em 2 tábuas de pedra. E você já estudou sobre isso, caso vocês tenham acompanhado aí direitinho. Nós tivemos um dia que nós falamos só sobre os mandamentos. E esses mandamentos escritos por Deus também foram adulterados, né? Tem uma igreja aí que ela mudou os mandamentos de Deus. E aí eu posso falar, né? Se você pegar o catecismo, esse eu posso falar, porque é uma coisa bem conhecida, todo mundo conhece. Se você pegar o catecismo, você vai perceber que foi tirado o 2º mandamento e o 4º, que era a guarda do sábado, que é o 4º mandamento, e foi colocado ali domingos e festas e virou o 3º mandamento. E também o 2º mandamento, que é que não pode fazer imagem nem adorar, esse mandamento também foi arrancado.
Então, a lei de Deus também foi mexida. Nós podemos ver aí o ataque de Satanás para poder misturar a verdade com a mentira, para que eu e você não entendamos. Por isso nós precisamos muito estudar a Bíblia, porque na Bíblia nós conseguimos entender a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é como se fosse um mapa, o caminho, né, meu bem? Pois é, querida. Olha, Dona Leonor falando dos mandamentos, eu lembrei, Dona Leonor, boa noite, chegou aí, ela falou que para ela casar, ela teve que decorar os 10 mandamentos. Se não tivesse decorado os 10 mandamentos, no tempo que ela casar, para ela casar, tinha que decorar os 10 mandamentos. Isso é importante, decorar os 10 mandamentos segundo a Bíblia, do jeito que a Bíblia mostra, tá? E Dona Leonor, E onde é que está escrito, meu bem? lá em Êxodo 20, lá em Êxodo 20 você vai ver todos os 10 mandamentos. Em qualquer Bíblia que você pega, ela tem. Até algumas que mexeram ainda tem esses versículos aí falando da lei de Deus, os 10 mandamentos. Êxodo 20, do verso 1 ao 17. Isso mesmo. Então, querida, nós aqui conseguimos encontrar 5 colunas da verdade. A primeira, Sim. Deus. A segunda, Jesus Cristo. Terceiro, o Espírito Santo. E a quarta, a palavra de Deus, né? E a quinta, a lei de Deus. Os 10 mandamentos, aqueles que nós estudamos lá, que Deus escreveu com o próprio dedo dele, tá bom? Então, meu bem, se a igreja ensinar uma coisa errada sobre Deus, ela não é a igreja verdadeira, não é isso? Isso. Se a igreja ensinar também uma coisa errada sobre Jesus, não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela também não pode ser a igreja verdadeira. Se ela também ensinar sobre o Espírito Santo de maneira distorcida, ela também não pode ser a igreja verdadeira. E se ela ensinar sobre a Bíblia também de maneira distorcida, a Bíblia não for o alicerce dela, realmente ela também não pode ser igreja verdadeira. E se ela dizer que a lei de Deus foi abolida, ela pode ser igreja verdadeira? Não. Se ela disser que agora é só 9 mandamentos, ela pode dizer que é a igreja verdadeira? Também não, está faltando. Porque Tiago lá, 2:10, diz que aquele que guarda todos os mandamentos, mas quebra um, se torna culpado de quebrar Todos. E é muito importante você entender isso, muito importante. Então, queridos, olha só. Existe uma igreja muito conhecida aí que eles falam que Jesus não é Deus. Não acredite nisso. Jesus é Deus. Ele também é Deus. Ele se fez carne, mas ele sempre foi Deus. Ele viveu aqui, não usou os poderes dele como um Deus. Ele viveu como ser humano, sim, e obediente, mas ele nunca deixou de ser Deus. Jesus é Deus. Tem pessoas aí, religiões, tem uma das religiões aí muito famosa que fala que Jesus não é Deus. Mas lá em João, capítulo 1, verso 1 até o 3, fala que Jesus é Deus. Isso, e ele criou todas as coisas. Então, nós sabemos disso. Então, queridos, nós vimos aí. Mas, querida, Jesus, ele mostrou uma forma de conhecermos a verdade de Deus. Vamos ver qual é. Lá em João, capítulo 7, verso 17. Olha o que ele falou para nós conhecermos mais da vontade de Deus. Nossa, que importante, essa pista que ele dá para a gente aqui é muito importante. Você quer fazer a vontade de Deus? Você deseja viver essa verdade na sua vida? Olha o que Jesus diz para você e para mim também. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, nós conhecemos a igreja de Deus pela doutrina. Não é que tem uma pessoa legal lá, não é que tem um lugar aconchegante, uma igreja bonita, com ar-condicionado, que tenha gente legal. Não, nós conhecemos a igreja de Deus pela doutrina, pelos ensinamentos. O que é a doutrina? É um corpo de ensinamentos ou regras que determina o rumo ali, né, de um pensamento, de uma ideia, de um comportamento. Então, isso é muito importante. Jesus diz que é pela doutrina que nós conhecemos, não é isso? Muito bem. Então, olha, vocês estão aprendendo aí. Eu sei que tem muita gente aqui
todos que estão nessa live, as pessoas que buscam a Deus frequentam ou frequentaram igreja. Então vocês vão percebendo se a igreja que você frequenta ou frequentava tinha essas verdades, se ela tem essas verdades que nós estamos estudando aqui. Prestem bem atenção no que nós estamos lendo na Bíblia, tá bom? Nós estamos aqui lendo, você pode conferir aí na sua Bíblia. Então, a quarta pergunta está lá em João também, capítulo 16, verso 13. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Isso é importante. Olha, a maioria da pessoa, eu tenho certeza que 100% das pessoas já falaram assim, que seja feita a vontade de Deus para a minha vida. Você já falou isso, não já? Então você vai ver, eu já falei também, você vai ver Mili Santos, Jamile chegou por aí, boa noite Jamile. Você vai entender agora, Denise, Maria Adriana Lima, você, Josi, família aí, vocês vão entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos ver agora qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Onde é que está escrito? Lá em João 16, verso 13. João 16, 13. Olha só o que diz aqui. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então a vontade de Deus, o sonho de Deus é te guiar a toda a verdade. E eu pergunto, você conhece a verdade? Você conhece bem a Deus? Você conhece bem a verdade sobre Jesus Cristo? Você conhece bem a verdade sobre o Espírito Santo? Você conhece bem a verdade sobre a palavra de Deus? E você conhece a verdade sobre os mandamentos de Deus? A vontade de Deus é te guiar a toda a verdade. Por que, meu bem? Muito bem. A verdade, Deus é a verdade. Então nós queremos seguir a verdade. Não é isso? Então vamos lá. A quinta pergunta está lá em João 8:32. Por que Deus quer te guiar a toda a verdade? Por que, meu bem? Deus quer nos guiar a toda a verdade. Vamos lá? Sim, diz aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que Satanás colocou várias igrejas, várias portas de verdades misturadas com mentira? Porque se eu e você, nem uma vida toda, dava pra gente descobrir, se cada dia, imagina 45.000 denominações diferentes. Como é que dessas 45.000 eu vou achar a que faz a vontade de Deus? Aqui diz que quando nós conhecemos a verdade de Deus nos liberta. E olha o que Jesus falou para aquelas pessoas que estavam crendo nele. Eles tinham ouvido a verdade da boca de Cristo e estavam crendo nele. Dizendo, verso 30 agora e o 31. Dizendo, do capítulo 8. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Como é importante permanecer. Eu conheço alguém que conheceu Deus, conheceu Jesus, conheceu o Espírito Santo, conheceu bem a palavra de Deus, conheceu os mandamentos, mas não mudou de vida, meu bem. A palavra de Deus diz aqui no Evangelho de João, aqui mesmo no Evangelho de João. 30:31? Não. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, aqui mesmo vem falando, de uma pessoa que conheceu tudo, as 5 colunas da verdade, mas não foi liberto. Por que que essa pessoa não foi liberta? Olha só. No verso 39, Jesus está falando com as pessoas que estavam lá e ele diz assim: respondeu-lhes, verso 39 diz assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, farias obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me? Eu que tenho vos dito a verdade,
de Deus e que tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus continua dizendo, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente vocês me amariam. Pois eu saí de Deus e vim e vocês não me aceitam. Aí, olha só, o verso 44 é a resposta agora da pergunta. Quem foi que conheceu as 5 colunas da verdade e não se firmou? E não foi transformado? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, Satanás, ele conheceu a Deus demais, ele vivia lá com Deus. Ele conheceu Jesus, sim. Ele conheceu o Espírito Santo, sim. A palavra de Deus, pode saber, ter certeza que ele sabe mais da Bíblia do que eu e você. Ele também conheceu os 10 mandamentos, sim. Ele sempre foi contra os 10 mandamentos. Nunca gostou da lei de Deus. E eu pergunto, por que ele não foi liberto? Porque ele não se firmou na verdade. Para eu e você sermos libertos, nós também precisamos nos firmar nas verdades que nós temos ouvido. O que é se firmar na verdade? É ouvir e colocar em prática. Não é isso, meu bem? Isso, não adianta nada eu ouvir, é que nem o médico dá uma receita para você, você ouve lá, vê o remédio, mas você não compra. Vai adiantar alguma coisa? Não. Então, querida, nós vimos aí que Deus, ele sempre, a vontade de Deus para a nossa vida é essa, você entendeu? Que a nossa vontade de Deus para a nossa vida é essa, que nós vivamos a verdade, que nós obedecemos a verdade. Então, você perguntou se seja feita a vontade de Deus na sua vida, então lute para fazer, você tem que lutar, você faz a sua parte e Deus faz a dele, não é só Deus, é você também, tá ok? Então, olha, a 6ª pergunta é, qual a principal característica da igreja de Deus? A principal marca da igreja de Deus, a igreja verdadeira. Olha só, uma principal característica, aquilo que diz comprova que é a igreja de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz assim, e o dragão se irou contra a mulher. Toda vez que você vê falar em mulher, em profecia, é igreja, tá? O Apocalipse, ele traz 2 mulheres. A mulher de Apocalipse 12 é a igreja de Deus. A mulher de Apocalipse 17 é a igreja corrompida que o inimigo usa para desviar as pessoas. Você pode conferir lá, tá bom? Então, a igreja de Deus é o caminho estreito. A igreja do capítulo 17 é o caminho largo, onde pode tudo. Agora, olha só. E o dragão irou-se contra a mulher, ou a igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a principal característica da igreja de Deus, do restante, diz que é um restante, não é a maioria, meu bem. Sim. É um restante. E aí você pode pensar, mas como assim um restante? Você lembra na época do dilúvio? Quantas pessoas aceitaram a mensagem de Deus e entraram na arca? Foi a maioria ou foi a minoria? Minoria. 8 pessoas, não foi? Então a igreja de Deus nem sempre é a maioria. Aqui o Apocalipse fala que é um restante. E tem uma característica. Ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então essa é a principal característica da igreja de Deus. Isso mesmo, querido. Então a 7ª pergunta é a seguinte: o que Deus fala daquelas igrejas que não tem essa marca, essa característica? O que é que Deus fala? Se você descobre que está numa igreja que não tem, que não guarda os mandamentos de Deus, que não tem as 5 colunas da verdade, olha o que Deus fala para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou ler o verso 3 do 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4. Isso. Diz assim:
E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que eu sei se a igreja conhece mesmo a Jesus? Olha só. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se a igreja diz que conhece a Deus, ela tem o caminho da salvação, ela precisa guardar os mandamentos de Deus. Não dizer que foi abolida a lei de Deus. Aquele que diz, verso 4, eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se a igreja que você frequenta diz que a lei de Deus não vale mais, que é coisa de Antigo Testamento, que isso era coisa do tempo de Moisés, abre seu olho. Porque Deus diz que, lá em Mateus capítulo 5, no verso 17 e 18, diz que enquanto o céu e a terra durar, nenhum assentozinho, um tio, passará da lei de Deus até que tudo se cumpra. Isso foi Jesus que falou. Então, aqui diz que a igreja, aquela pessoa ou a igreja que diz que conhece Jesus, mas não guarda os mandamentos, os 10, não é só 9, nem só 8, nem só 7, são os 10, é mentirosa e nela não está a verdade. Imagina uma igreja que ensina só 9 mandamentos, ela te ensina só um pouco do caminho. Quando chega, é que nem eu disse assim, ó, eu vou lá na casa... Deixa eu ver na casa de quem? Vou lá na casa da Maria Adriana. Mas quando eu chego uma rua antes, tem uma placa lá dizendo dobre aqui. Aí eu vou e dobro. Na outra rua eu vou chegar na casa da Adriana? Não vou, porque me ensinaram o caminho errado. Eu fui o caminho certo todinho. Mas quando chegou lá pertinho, tinha um atalho. E me colocaram para ir para outro lugar. É isso que o diabo faz. O diabo coloca as igrejas para ensinar 80%, 90% da verdade. Mas quando chega lá, ele tira um pedacinho. E aí as pessoas não percebem. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não querem estudar a Bíblia. A maioria quer ir para a igreja, ouvir o pastor falar, mas não querem estudar por si própria. A vida é corrida, não tem tempo. Mas a palavra de Deus não deixa eu e você ficarmos enganados. E a principal característica da igreja de Deus é guardar os mandamentos de Deus. Então isso é muito importante. Você está entendendo como é importante estudar a Bíblia? Você que está assistindo aí no YouTube, você tem entendido? Escreve aí se você entende, se você entendeu como é importante estudar a Bíblia. Você vai descobrindo essas verdades, você não tem como ser enganado, só se você quiser ser enganado, tá? Mas você aqui aprendeu as características, está aprendendo com as características da igreja de Deus, a igreja verdadeira, tá bom? Então, meus queridos, você que está aqui no Facebook ao vivo, você que vai assistir depois, você está tendo o privilégio de conhecer toda a verdade, do jeito certo que a Bíblia fala, tá bom? Então, olha, estamos terminando já essa aula de hoje. Então, nós vimos aí que quem diz que conhece a Jesus e não guarda os mandamentos dele é mentiroso. Eu sei que você não quer ser mentiroso, você não quer ser mentirosa. Então, que Deus abençoe você e vamos guardar os mandamentos de Deus. Então, querida, o que Jesus fala sobre o chamado de Deus. Olha o que Jesus fala. Escuta a voz de Deus chamando você. Jesus vai falar sobre o chamado de Deus. Vamos ver lá em João capítulo 10, verso 14. Veja só. Jesus, ele tem um chamado. Ele estava falando com os discípulos e ele disse que ele é o bom pastor, né? E o pastor guardava as ovelhas num lugarzinho chamado aprisco, que era a casinha onde ele guardava as ovelhas. E o aprisco representa a igreja. Agora olha só, capítulo 10, verso 14, ele fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas também sou conhecido. Aí verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu também me convém agregar a estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Jesus tem uma igreja, não são várias. Jesus tem uma igreja, é a noiva dele, né, meu bem? A noiva dele. Mas Jesus tem filhos em todas as religiões. Jesus tem filho no candomblé, Jesus tem filho na macumba, Jesus tem filho lá no budismo, lá na Índia, lá naquele lugar lá que nem conhece. Jesus tem filhos em
em todos os locais. Tem filhos na Igreja Católica, na Igreja Assembleia, na Igreja Batista, em todas as igrejas ele tem filhos, pessoas sinceras que estão buscando ele de verdade. Mas Deus está fazendo um chamado. Ele disse, olha, eu tenho outras ovelhas ainda que não estão nesse aprisco, mas eu vou chamar elas e elas vão ouvir a minha voz. E então vai ter um rebanho e um pastor. Muito bem, a Luzana fez um comentário muito interessante aí, que é importante estudar a Bíblia, né? A Bíblia revela toda a verdade, né? Isso mesmo, Luzana. Então, querida, nós temos pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, entenderam direitinho e perceberam que a igreja que ela frequenta ou frequentava não tem essas características todas. Falta algumas ou não tem nenhuma, ou falta uma ou duas ou três. E nós sabemos que lá em Apocalipse fala, Deus, lá em Apocalipse 18, verso 4, vai responder a você o que é que Deus fala para você que descobriu, que já frequentou ou está frequentando uma igreja que não tem essas verdades. Olha só, escuta Deus falar contigo. Ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Ouve Deus falar contigo agora. E ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sabe, um dia Deus vai prestar conta com todas as igrejas que usaram o nome dele para ensinar meias verdades. E Deus, ele faz um chamado para mim e você sairmos dessas igrejas que não têm a verdade completa e nós irmos aonde Deus está nos chamando para fazer tudo o que Deus está nos pedindo. Então isso é um chamado do Senhor, né? Sair de onde você está vendo que está errado, mesmo que tenha amizades. A gente está na igreja mais por amizades, a gente gosta de estar ali, se sentir bem. Só que se a igreja está te ensinando só a metade do caminho, não tem por que você continuar lá. Se Deus te ensinou agora o caminho todo, vai e aproveita. Porque Jesus disse que a porta ela é estreita. Lá em Mateus capítulo 6, verso 13, fala que a porta é estreita, muito estreita. É Mateus capítulo 7, tá? Mateus capítulo 7, verso 13 diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, você tem que pensar. A minha igreja tem essas características, ela ensina todos esses preceitos que a Bíblia disse hoje? Se sim, ótimo. Se não, você deve buscar a igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Todas essas coisas Deus nos ensinou. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tome a decisão certa de fazer a vontade de Deus, aonde você estiver. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês entenderam direitinho que Deus tem um aprisco para você. Você que está afastado, você que está afastada, Deus está te chamando para esse aprisco. É essa igreja que tem as 5 colunas da verdade, que Deus é o Pai, Jesus Cristo é Deus também, é o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e a lei de Deus. Vocês entenderam isso? A igreja tem que ensinar isso, que a lei de Deus. Lembra que Jesus falou, que o Espírito Santo pediu para João escrever que aquele que diz que conhece ele e diz que o ama e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Lembra disso? Então Jesus está te chamando hoje para o lugar certo. Você precisa procurar a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aí ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, queridos, eu quero escutar sim aí de todos. Eu não vou fazer as 3 perguntas.
eu vou fazer só uma pergunta, que é muito importante para você. Na verdade, eu vou fazer duas. O Espírito Santo me tocou para fazer duas. Você quer fazer a vontade de Deus? Escreva sim aí, se você quer fazer a vontade de Deus. Amém. Escreva, vamos lá, vai escrevendo aí. Você quer fazer a vontade de Deus? Se você quiser, escreve sim aí, vamos lá. Quero ver se alguém aí quer fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é diferente da minha. A minha sogra, Leonice Soares, boa noite. Ela sempre luta para fazer a vontade de Deus. Amém. Jamile diz que quer fazer a vontade de Deus. Ela está sentindo o Espírito Santo tocar no coração dela. Ela quer fazer a vontade de Deus. Alguém mais aí quer fazer a vontade de Deus? Eu quero ouvir. Eu quero ver você escrevendo aí um sim. Escreve sim aí que quer fazer a vontade de Deus. Amém. Todos estão querendo. Louvado seja Deus. Eliane Cardoso, ela quer fazer a vontade de Deus. Luzandra também. E você? Você, Maria Quitéria, eu tenho certeza que você quer também fazer a vontade de Deus. Escreva aí se você quer. Diga se você quer fazer a vontade de Deus. Muito bem, vai escrevendo sim aí. Agora a outra pergunta, que é muito importante também. Você disse que quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer parte da igreja verdadeira, a igreja que obedece toda a palavra de Deus, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, a igreja que tem as 5 colunas da verdade. Escreva sim aí se você quiser fazer parte dessa igreja, quer seguir esse caminho que Deus te chamou. Amém. Ele te chamou para sair da igreja que não guarda os mandamentos de Deus, que não faz a vontade dele, para você se unir à igreja que faz a vontade dele. Escreva sim aí, vamos ver, eu quero ver sim se você quer fazer parte dessa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Vamos lá, escreve sim quem quiser fazer parte. E é importantíssimo, meus queridos, esse estudo é muito importante, que eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de muitas pessoas, lá no Rio de Janeiro, lá em Pernambuco, no coração da dona Leonor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com ele. Amém. Jamile está dizendo que sim, louvado seja Deus. Ela quer fazer parte dessa igreja que guarda os mandamentos de Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Luzandra quer também. Eliane Cardoso também quer. Eu quero fazer parte também dessa igreja que guarda os mandamentos de Deus e faz a vontade de Deus. Amém. Queridos, lembre que Deus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? A vontade de Deus. Então, se você está numa igreja que não faz a vontade de Deus, ele vai dizer aquilo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Queridos, é importantíssimo esse estudo de hoje. Se eu fosse você, eu voltaria e ouviria ele de novo, outro momento, ou agora mesmo, porque é muito importante. Tem verdades aqui para a sua salvação que são cruciais, são muito importantes para você. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar para Deus te dar força, para você fazer parte dessa igreja que quer guardar os mandamentos de Deus, assim como a Jamile falou que quer, a Luzandra, a Eliane, eu quero, e os outros também querem. Amém. Leonice também diz que quer, que ama Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Amém. Escreva aí, fale que você quer. Eu estaria orando para que Deus te dê força para você fazer parte dessa igreja que está te chamando. Jesus está te chamando para o aprisco dele, para guardar os mandamentos dele e você ser verdadeiro. Amém? Amém. Estou feliz pela decisão de vocês. Que Deus te abençoe, Jamile. Um abraço aí para meu amigo Rodrigo, né? A Jamile, ela é a esposa do Rodrigo, mora lá no Aras e está aí sempre conosco. Louvado seja Deus pela decisão que ela tomou de fazer parte dessa igreja, a igreja verdadeira de Deus. Ela é lá do Paraty.
Um abraço para todos vocês e eu estarei orando para você tomar a decisão. Amanhã você não pode perder. O estudo da manhã é importantíssimo, muito importante. Todos eles são. A aula amanhã é importantíssima. Você está chegando ao fim desse curso bíblico. Deus te presenteou com esse curso e é muito importante para a sua vida, tá bom? Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelas decisões que foram tomadas aqui hoje. Aqui foi mostrado, Senhor, a tua vontade para a vida de cada pessoa, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem filhos em todas as religiões, mas o Senhor quer que esses filhos estejam na tua igreja, a igreja verdadeira, que guarda os teus mandamentos e tenha fé em Jesus Cristo. Amém. Eu entrego em tuas mãos cada um dos que falaram sim para ti. Especialmente a Jamile, Senhor, que quer fazer parte dessa igreja verdadeira. Que teu Espírito Santo fale cada vez mais e confirme essa decisão que ela tomou no coração dela. Amém. Para a honra e glória do teu nome, eu entrego em tuas mãos essas famílias, essas pessoas que estão aqui. Vai lá de encontro à família de Dona Edna, a Josi e todas as pessoas que estão lá com ela. Todos que estão assistindo, os que irão assistir, Senhor. Que a tua bênção recaia sobre todos. E teu Espírito Santo nos dê poder para obedecer a tua palavra, Senhor. Amém. E participarmos da tua igreja que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma boa noite para vocês. Um abraço, estou feliz aí que vocês estão aí conosco o tempo todo, né? Minha sogra chegou por aí, que Deus abençoe a Leonice, um abraço bem grande, ela está lá no Pará. Olha, nós temos gente do Rio de Janeiro, gente de Pernambuco, do Pará, da Bahia, aqui do Espírito Santo, várias pessoas de todos os lugares. Eu também quero mandar um abraço para o pessoal lá da Itália, um abraço para a Nice, né? Irmã Nice. E também a irmã dela, a Neuza, né? Nilza. A Nilza. E elas compartilham com as amigas dela lá na Itália. Um abraço para você que está aí na Itália, que é brasileiro e também que é italiano aí. Um abraço para vocês, tá bom? Estão vendo através do YouTube, tá? O Facebook também. Uma boa noite para vocês. Amanhã, não esqueçam, tá? Combina com tua família inteira para fazer parte da live de amanhã, que amanhã é o encerramento desse curso bíblico maravilhoso. Você não pode perder amanhã, tá bom? Deus te abençoe. Tchau!